Salve pessoas, tranquilidade máxima. Bom, esse é mais um daqueles vídeos que eu só ligo a câmera para a gente trocar uma ideia. Obviamente que eu estipulei um tema, mas um dos vídeos que está fixado aqui no perfil, da grade principal do meu Insta, é o vídeo sobre pseudociência, que é um vídeo justamente como esse, que eu simplesmente liguei a câmera e comecei a trocar ideia. Bom, e hoje eu queria trocar ideia sobre dois temas principais, tá? Que estão correlacionados de acordo com o contexto e vocês vão entender o porquê. Primeiro é sobre crença, no geral, né? Então muita gente tem dúvida, muita gente acha que eu sou ateu, e eu vou explicar sobre isso. E o segundo, que está intrinsecamente relacionado, de acordo com o contexto, é sobre o que é ser naturalista. O que é isso? Né? Por que naturalista? Então, é o tema que eu estou trazendo hoje. Você pode até, inclusive, se identificar ou não com esse modo de ser ou com esse modo de pensar, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E olha só, conversando com algumas pessoas, tanto aqui pelas redes ou pessoalmente para pessoas que não são muito próximas, mas que acompanham os vídeos aqui que eu faço do perfil, eu percebo que muitas pessoas têm essa dúvida e essa curiosidade em saber se eu tenho uma crença ou não. E, no geral, as pessoas, na maior parte dos casos, tratam como se eu fosse ateu. Então, eu estou aqui principalmente para responder essa questão, para as pessoas que eu percebo que trocam essa ideia comigo e têm, sei lá, algum receio de perguntar, pode perguntar, não tem o menor problema, eu responderia isso para qualquer pessoa. Então, eu queria começar dizendo que eu não sou ateu, tá? Então, o ateu seria aquele que exclui ou nega a possibilidade da existência de uma divindade ou de entidades sobrenaturais, né? Ou, basicamente, o metafísico, né? Então, o ateu, ele nega a possibilidade da existência de qualquer coisa que seja sobrenatural, ou seja, aquilo que transcende a mera materialidade que nos cerca, né? O mundo natural, o mundo físico, aquilo que transcende as leis da física. Então, não sou ateu. Porém, no entanto, eu também não sou religioso e não tenho religiosidade. Eu também não tenho uma crença específica. E nesse momento você pode estar um pouco confuso. Você pode falar, que porra é essa? Eu, como vocês sabem, o nome do perfil aqui é naturalista. E não à toa, o naturalista, em muitos casos, ele é um indivíduo que primeiro, ele se importa em conhecer o mundo natural, ele passou por questões filosóficas padrão antigas que diz respeito às nossas próprias origens, né? Ou seja, da onde viemos, para onde vamos, temos um propósito aqui, não existe um propósito, se existe, ele é individual, ele é coletivo. O que eu estou fazendo aqui num pedaço de rocha e metal que flutua no espaço? Será que tem um sentido tudo isso? Não tem? Então, a filosofia, em algum momento existencialista, ela me pegou um dia, e com isso as questões sobre origens, sobre de onde as coisas vieram, de onde elas começaram. Será que existe um criador? Se existe um criador, o que ele é? Ele faz parte do universo, ele é atemporal, ele criou tudo de fora para dentro, ou ele faz parte? Será que nós fazemos parte de um plano de um criador, ou nós somos somente uma decorrência do processo de criação, ou seja, um acidente de geometria, ótica e aleatoriedade? Então, essas questões, embora não façam sentido para muitas pessoas, para mim um dia fez, e é o que me fez ir atrás dessas respostas. E uma coisa que eu percebi é que a ciência, aliás, a filosofia, que seria a mãe de todas as ciências, ela serve justamente para isso, para colocar perguntas, né, para colocar pontos de interrogação. Então, o motor do intelecto, né, eu diria, pelo menos no meu caso, foi a filosofia, né, que foi a mãe precursora daquilo que me permitiu um dia ter o mínimo de conhecimento sobre aonde eu estou inserido, no planeta, que faz parte de um sistema que a gente chama de sistema solar, que está dentro de uma pequena galáxia, entre outras bilhões de galáxias que compõem o universo, enfim. Então, a filosofia me deu essa fagulha inicial para que eu começasse a buscar. Nesse momento da minha vida, assim como a maioria das pessoas, eu era cristão, porque a religião é o aspecto de uma cultura local. Então, não diferente da maioria de vocês que estão vendo esse vídeo, cresci numa família religiosa, e assim como a maioria também, eu já me baseei em livros religiosos, já me baseei, enfim, em doutrinas. Embora, enquanto religioso, eu nunca tive questões tão profundas quanto essas que a filosofia me trouxe a posteriori. Então, até então, enfim, era uma pessoa sem muitas questões internas sobre origens e tudo mais. E toda a minha percepção, se é que eu tinha alguma, a respeito do mundo natural,
não me lembro, para ser bem sincero, era um mero componente do cenário básico da vida, assim. Eu era só uma pecinha do tabuleiro que, sei lá, já fui muito raso um dia, até que essas questões da filosofia me pegaram e percebi que não eram suficientes as respostas provenientes das religiões ou dos livros das escrituras sagradas. Eu via que existia uma limitação. Foi aí que eu comecei a me interessar por uma ferramenta chamada ciência. Que eu comecei pela física, pela astronomia, estudei uma área da física, o eletromagnetismo. Mais tarde eu entrei para a faculdade de biologia, e aí eu me interesso pela ciência, de forma que isso traz algumas respostas sobre essas questões mais profundas da filosofia. Outras continuam como um mistério. Porém, o entendimento do todo, né, do mundo natural e do universo, ele vem de forma mais coerente, mais completa na minha mente, dentro daquilo que eu entendo como lógico, a partir dessa ferramenta que a gente chama de ciência, né? Então, só para responder aquela questão do início, onde eu falei que eu não sou ateu e também não tenho nenhuma crença, que eu não tenho religiosidade ou religião, agora que tudo já está mais contextualizado, eu posso dizer que eu sou agnóstico, né? A palavra, nem todo mundo conhece a palavra agnóstico, né? Mas a palavra gnose, ela significa conhecimento. O prefixo a na frente de agnose ou agnóstico significa desconhecido, né? Ou desconheço. Então, quando alguém pergunta para mim se eu tenho alguma crença em algo sobrenatural, a minha resposta é: eu não sei. Eu não sei se existe, eu não sei se tem alguma coisa. É como se eu admitisse a minha ignorância. Podem ter coisas que eu não sei. E na prática, é óbvio que eu estou muito mais próximo de um ateu do que alguém que tem alguma crença ou que tem uma religião. Na prática, a minha vida é basicamente igual a de um ateu, né? Só não sou, por definição, um ateu, porque eu não nego a possibilidade da existência de algo sobrenatural. E eu não faço isso por medo, tá? Então, muitas pessoas, por não conhecerem o que é o agnóstico, ou, enfim, essa conduta, podem achar que o agnóstico ele não se diz ateu por medo, mas não. No meu caso, é por uma questão que eu julgo mais racional, mais próximo do campo do conhecimento, no sentido de que eu não tenho condições de negar completamente a partir do momento que eu não posso conhecer todo o universo. Então, a partir do momento que existe uma limitação intelectual e uma limitação tecnológica, eu não tenho condições de afirmar que algo possa não existir. Muitos amigos próximos dizem que eu sou ateu bundão. E eu concordo que na prática a gente tem o agnóstico, ele tem mesmo a mesma conduta de um ateu, né? Porque não segue nenhuma doutrina, nenhuma religião, não se baseia em nenhum livro religioso. Então a gente é muito mais próximo de um ateu. E às vezes não também. Tem o agnóstico que ele é mais inclinado para que exista algo, né, metafísico. No meu caso, não. Eu estou muito mais inclinado para o lado do ateísmo mesmo, por ausência de evidências e tudo mais. Então, a gente que conhece o método científico, sabe como é que funciona a ciência como uma ferramenta, a gente espera que as coisas possam se mostrar para nós dentro de uma metodologia, dentro de algo que seja empírico. Para as coisas da religião e da crença, obviamente, não se apresentam, porque senão não precisaria crer, não precisaria ter fé, né? Uma vez que algo é palpável, já não está mais no campo da fé, né? Então, o naturalismo, né, do meu ponto de vista, pelo menos para mim, ele é algo que vem de forma intrínseca a essa percepção que eu tenho da realidade, né? Então, como eu não tenho nenhuma explicação metafísica, né, para as coisas do universo, né? Por exemplo, a gente não tem uma explicação para a origem do universo. O universo começou, provavelmente, né, ao que tudo indica, ele teve um início. E a ciência mesmo, como ferramenta, ela tem um limite que ela não pode responder o que havia antes, se havia alguma coisa antes ou não. Na verdade, cientificamente, essa pergunta não faz nem sentido, né? Perguntar o que veio antes do Big Bang é a mesma coisa de eu olhar para você e perguntar aonde você estava antes de ter nascido. É uma pergunta que não faz nenhum sentido lógico, digamos assim. Da mesma forma, isso não faz sentido para a física, né, do universo. Mas vamos supor que pode ser que tenha existido algo antes do Big Bang, ou que o nosso universo está em algum lugar, mas que lugar é esse? Cientificamente não existe uma resposta, né? Existe o limite de Planck, onde a gente pode chegar muito próximo do início, mas não no início propriamente dito, e muito menos
para além, né, do Big Bang. Não temos essa possibilidade. E muita gente que tem uma crença pode interpretar a parte de Gênesis da Bíblia, né, que haja luz como o começo do universo, né, e haja luz e o Big Bang se inicia, a expansão do universo e tudo mais. É uma interpretação, isso é uma interpretação, mas não cabe a mim, dentro daquilo que eu entendo como lógico, como coerente, colocar nas lacunas onde a ciência não tem resposta um Deus. Dentro da minha percepção, não seria legal, só porque a ciência não sabe o que houve antes do Big Bang, colocar ali um Deus ou um Criador. Né? O que sabemos sobre a origem da vida? Porra nenhuma. A ciência, como ferramenta, não sabe nada a respeito da origem da vida. A gente sabe sobre a evolução do universo e sobre a evolução da vida, mas sobre as origens propriamente ditas, não sabemos. E tá tudo bem, faz parte da ciência. Porém, o fato da gente não saber hoje não significa que nós não saberemos um dia. E não é porque a gente também não tem uma resposta que foi Deus que fez. Então, eu parto desse princípio onde as lacunas que nós temos dentro da ciência hoje não significa diretamente que Deus está lá, que Deus serve como uma resposta ou como algo que pode preencher essas brechas, né? Por exemplo, o que causou o universo? Foi Deus. Por que eu usaria Deus como uma resposta? Só porque a ciência não tem uma resposta agora. Olha só, você acha muito plausível a ideia de existir um criador do universo, sendo que o universo ele é muito complexo. E para que haja um criador externo ao universo, esse criador deve ser muito mais complexo do que o próprio universo. Básico, né? Você acha, olha só, você acha um absurdo o universo ter surgido do nada, sendo que o universo já é complexo, mas completamente plausível a ideia de um Deus, que é muito mais complexo do que o universo, ter surgido do nada e assim criado o universo. Não é curioso esse tipo de questionamento, esse tipo de reflexão? Enfim, isso não é uma crítica para quem acredita. Eu só estou dizendo que, da minha percepção, eu não costumo colocar uma divindade aonde a ciência não alcança para responder até o momento. E tá tudo bem. Tenho muitos amigos que têm uma crença, e a gente troca ideia sobre isso. Um ateu, ele não é satanista, tá? Mesmo porque o ateu, ele nem acredita nem em Deus e nem no diabo, né? E por que eu estou falando de ateu uma vez que eu sou agnóstico? Porque nesse ponto a gente tem algo muito em comum. O agnóstico com o ateu, pelo menos eu como agnóstico, também acho muito improvável a existência de algo sobrenatural de qualquer natureza, seja do bem ou do mal. Né? Então eu acho que são ideias humanas, mas isso é somente a minha percepção. Tá? E daí entra a minha percepção como naturalista. Né? E como isso se enquadra? Uma vez que eu não tenho uma percepção religiosa, né, ou partindo de um livro religioso, então, o que me resta é olhar para o mundo natural e para o universo com as lentes da ciência. Então, eu utilizo a ciência como uma ferramenta para conhecer a natureza. E aí, tudo bem, é possível ter a interpretação, para quem tem uma crença, que a ciência serviria para explicar a natureza e para que a gente se aproxime cada vez mais de entender o Criador, se é que existe um. Não sei, não sabemos. Porém, o naturalista, no meu caso, é uma pessoa que tem como objetivo interpretar o universo mediante a ciência como uma ferramenta. Né? Então, olhando para o universo, a minha lente, a física e a astronomia, olhando para os seres vivos do planeta, a minha lente seria a biologia, a fisiologia, a histologia, né? Olhando para a composição do universo e da vida, a minha lente seria a química, a bioquímica. Então, diversas áreas da ciência, elas podem servir para que, de uma melhor forma, eu consiga interpretar melhor a realidade à minha volta e, assim, conseguir responder algumas das grandes questões que eu coloquei aqui no início. Beleza? Então, é basicamente isso, pelo menos falando sobre o naturalismo que eu me enquadro, que eu me entendo como naturalista, né? Então, eu utilizo a ciência como uma ferramenta para entender, para interpretar o mundo à minha volta e o universo.
Não tenho uma doutrina religiosa, não tenho uma religião, não tenho religiosidade. Eu sou agnóstico, mas eu não sou ateu. Então, eu não descarto a possibilidade de que algo sobrenatural ou metafísico possa existir. Então, eu basicamente admito a minha ignorância perante a isso, uma vez que nós não podemos conhecer todo o universo. Beleza? Então, esse foi um vídeo para a gente trocar uma ideia. Deixa os seus argumentos aqui nos comentários, sua crítica. Provavelmente esse é o vídeo em que a gente perde mais seguidores e não tem o menor problema. Se você não me conhece, já me segue, meu nome é Felipe e eu falo de ciência, exceto nesse vídeo que eu não falei só de ciência. Deixa o seu like, tamo junto e até a próxima.